Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos à 5ª edição 2023, tá? Do Cannabis Thinking Talks. Esse é um filhote do nosso evento Cannabis Thinking, né? Que ocorre aqui mesmo dentro desse prédio, no Cívico. Estamos no Cívico, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde fica a casa da The Green Hub e também serve como incubadora para as startups do nosso grupo, tá? Meu nome é Alex Lucena. E o que a gente faz aqui é percorrer os assuntos principais do ecossistema da indústria da cannabis. E aí, quando eu falo ecossistema, eu estou falando, a gente já conversou aqui sobre desde as associações, sociedade civil, ativismo, passando pelo corporativo, passando por empreendedorismo, passando por jurídico, passando por todas as possibilidades, tá? E hoje, assim, super prazer, Vivi, muito obrigado pela presença, de verdade mesmo. Eu agradeço, Alex, tá? O convite. Aqui, bem dentro do nosso espírito, a Vivi já vai se apresentar, mas a Viviane Cédula é a primeira geração de empreendedoras na cannabis do Brasil, muita história para contar, a prosa vai ser muito boa. E meus colegas aqui de trabalho, meu sócio, Marcelo Greco também, esse é dinossauro da indústria, né? Dinossauro porque a indústria é tão nova que, sei lá, quem tá há 7 anos na indústria... Qualquer 3 anos já, né? Muito tempo. E Marcelo realmente é assim, uma fonte, um autor de artigos, um cara que estuda muito e tá, é raiz mesmo, né? Meu professor Pardal costuma dizer, o Marcelo, aprendo muito com ele no dia a dia. E também participando da prosa, que minha parça é Carol Clemente. Carolzinha tem pouco tempo, não parece, para quem ouvir ela, que ela está só um ano e pouco na indústria da cannabis, mas a Carol vem do mundo de inovação, de empreendedorismo, pessoa que já participou da criação de hubs super importantes de inovação, trabalhou também na incubadora da Mackenzie há muito tempo, e ela comigo aqui, nós somos a diretoria de inovação da empresa, então nosso trabalho é, né, trazer, selecionar boas startups e depois, mais do que isso, ajudá-las a desenvolver, que esse é o grande desafio, né, crescer. Bom, dito isso, pessoal, eu vou trazer logo a Vivi para a conversa. Vivi, conta um pouquinho pra gente, a gente está tentando falar cada vez mais para fora da bolha, eu sei que muita gente da indústria te conhece, mas Vivi por Vivi, assim, do ponto de vista de trajetória, um pouco nesse sentido, para abrir aqui a conversa e a gente ficar mais íntimo da nossa audiência aqui. Muito obrigado pela presença de novo. Imagina, super legal estar aqui, meu tema favorito. E, Vivi por Vivi, bom, sou Relações Públicas de formação, então sou da área de comunicação. E antes de montar a Dr. Cannabis, eu cofundei uma fintech. Então estava nesse universo, né? Startups, captação, como funciona, para onde você vai. Era um momento que a gente falava muito do empreendedor de palco, né? Atenção, não caia nessa roubada, o que você está fazendo de fato. E foi uma escola muito importante. Eu antes de cofundar a Kikante, que está aí até hoje, né? Uma das maiores plataformas de crowdfunding do Brasil. Sim, Foi fundada pela Candice Pascoal. E muito amiga minha até hoje. E antes disso eu trabalhei no Groupon, foi onde eu ouvi falar em startup pela primeira vez. E no Groupon eu comecei assim, chão de fábrica, vendas, né? Era comercial e lá era uma loucura. Bom, a empresa já não existe mais, mas naquele momento chegou, performou na primeira semana, legal, performou na segunda, bacana, não performou em 2 semanas, você está de sobreaviso, 4 semanas está fora, então tinha um turnover, insano. Ao mesmo tempo, eu que era em relações públicas e estava buscando um espaço nesse mercado de comunicação, já tinha alguma experiência, comunicação interna, assessoria de imprensa, vi ali uma oportunidade, comunicadora que sou, né, vender para quem se comunica bem, eu passo. E eu vi ali, eu falei, cara, que se você faz, você é recompensado na hora, coisa muito rápida. Então, em 3 meses eu fui promovida, em 6 de novo, eu falei, gostei desse negócio de startup, é bacana isso. Legal. E fiquei lá até ver o Groupon abrir um IPO. Então, consegui, sabe, acompanhar a jornada toda. Claro. Ideia ou IPO? A ideia, mais ou menos, quando chegou no Brasil, já estava em 43 países, né? Mas pra gente era muita novidade, assim. A gente também não tinha celular como tem hoje, não era tão conectado. Sim. Então, pra mim, o mundo todo se abriu.
E aí saí de lá e fui convidada para cofundar a Kikante. Aí foi em outro universo, aí já em um cargo de gestão, responsável por toda a equipe de vendas, que, enfim, já era algo que eu fazia no Groupon, né, mas não a equipe toda e tal. E ali eu tive uma experiência mais próxima mesmo da parte empreendedora. A Candice já tinha bastante experiência nisso, eu aprendi muito com ela. E quando eu saí de lá, eu saí com essa sensação de quero trabalhar com impacto. Uhum. E o que esse impacto, para onde eu vou com esse impacto? Eu achava que eu ia trabalhar com educação. Olha que curioso, porque no fim das contas... Deu certo, né? É onde eu tô, né? Onde eu tô. Que comunicação, educação, informação ali antena, né? Tá ali. E foi nessa lógica, eu lembro quando a gente se conheceu, lá no Rio, na Federal, não é? Do Rio? PUC. Na PUC. Filho da PUC. Tem vários por aí. Nem o primeiro, nem o último. Legal. E foi assim que eu encontrei a cannabis no caminho, né? Legal. Pensando agora, tateando o mercado, pra onde eu vou? Foi assim que ela se apresentou. Bacana. Legal, assim, puxar esse fio, porque a gente vai falar muito de presente e futuro daqui pra frente da conversa. Hoje a gente vai começar um pouco diferente a conversa, tô olhando pro Marcelo aqui. Em geral, a gente começa falando de Brasil, América Latina e vai mundo afora. Agora, hoje, por conta do Marcelo ter acabado de voltar, literalmente, semana passada estava em Portugal, né? No Cana Portugal. E a Vivi, que tem um pezinho luso brasileiro também, depois ela fala. Vamos começar de fora para dentro, tá? Então, Marcelão, conta pra gente assim, o que você viu não só na feira, mas na sociedade em geral, a presença da cannabis como algo que já é mais normal, pontos de venda. Conta pra gente aí o que você destaca. Não, primeiro foi uma honra aí, um convite, né, de receber um prêmio simbólico para mim, né, mas que foi muito legal, obrigada. Eu vou fazer 7 anos de mercado mês que vem, né, então é um selo assim, fala, continua, né, continua que esse é o caminho, e foi muito legal por essa parte. Aproveitei para também levar o que o Brasil está fazendo, né, o que a gente está construindo aqui, e muito feliz de ter conhecido. Nunca tinha ido para Portugal e fiquei impressionado, né, eu ouvia falar muito sobre o país, mas... O Mechula foi homenageado também, Mechula, né? Então, o convite dele, ele estava vivo ainda, quem foi receber, né, depois acabou sendo uma homenagem póstuma, mas que a irmã dele foi receber, e foi emocionante estar no mesmo lugar, né? Sim. Sendo premiado junto, assim, por uma... Pessoal, Rafael Mechula, para quem não conhece, é um cientista de Israel que foi, assim, super importante. Nós não estaríamos aqui hoje não fosse ele. Foi o cara que identificou o sistema endocannabinoide, que viu que a planta tinha 100 e tantos possibilidades, enfim, e que faleceu agora tem 2 meses, né? Sim, 2 meses. Nosso mestre, né, Vivi? Nosso mestre, Te emociona, né, de falar, ele é demais. Cheguei a entrevistar ele. Ele participou aqui do Cannabis Team, foi um dos primeiros, né? A gente fez um com ele histórico, com ele e com o Stevens, ele com o Radinho, ele não estava ouvindo bem. 92 anos, eu acho. 92 anos foi. Enfim. E a irmã dele estava lá e foi muito legal. Mas Portugal, Portugal, maravilhoso, um lugar, né, uma política de drogas assim, né, tremendo, não tem, então, o consumo, né, de drogas. Eles resolveram, o país está desse jeito até porque eles resolveram esse problema das drogas. Eles tiveram um problema com heroína muito forte, né, nos anos 80. Estava muito ruim a situação e, assim, hoje está completamente resolvido, e isso abre um espaço muito interessante para se falar de cannabis, né? Então, preparados, enfim, para o mercado adulto, então já... Era formato feira, tinha vários expositores. Então, o evento, em termos de, isso que eu falei, né, em termos de evento, né, modéstia à parte, a gente está na frente, né, então acho que no Brasil a gente está com eventos maravilhosos, muito bem estruturados, então nesse lado de educação, eventos, nessa parte mais de aceleradoras, né, o país está começando, então é um movimento novo, então tem muito para crescer e até uma oportunidade de investimento nesse setor lá também. Mas quando você fala em ponto de venda, quando você fala em produto, né, até tá em outro patamar. Em outro patamar. Mas deixa eu discordar um bocadinho. Boa. Falando em Tuga.
essas lojas não estão reguladas, a gente fica com essa impressão. Mas o CBD que está sendo vendido na lojinha ali, na rua turística de Lisboa, não está registrado. Tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. A grande maioria, a gente tem essa sensação de que não, né? Nova York também está vivendo a mesma coisa. Tem 7 lojas reguladas e tem matérias saindo dizendo Nova York cheira cannabis, e lojas para todo lado, só que elas não são regulares e a fiscalização também não existe. Boa que você trouxe. Mas é interessante a gente falar sobre Portugal hoje, que há mais de 20 anos descriminalizou todas as drogas. Exato. Né? Um país, em termos de políticas públicas, bastante vanguardista, vamos por assim, por conta do problema da heroína, como você disse. Justo hoje que o Supremo aqui no Brasil trouxe de volta essa pauta. Trouxe de volta a pauta que era para ter sido julgada ontem, que está desde 2015 esperando a vez dela, né? Isso. E aí Teori Zavascki pediu vistas e, enfim, a descriminalização, e aí não de todas as drogas, mas da cannabis saiu, tá fora da pauta do STF há quantos anos, gente? 2015 para cá? 7. 7 anos, 7 então. anos. Cabalístico, quem sabe verdade. Agora, né? Mas muito bom que você trouxe esse ponto. Exatamente. A gente vê um movimento, né? A gente vê muitas lojas. E aí vem daquilo mesmo, né? Aqui no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, tem quem procure trabalhar na linha e quem está aproveitando de oportunidades para não trabalhar. Mas muita coisa ainda desregulamentada. Mas você entra no supermercado, para quem, né, gosta de falar de cannabis de uma forma mais ampla como eu, de alimentos, né, de uma forma de cosméticos. Pô, entrei numa loja da The Body Shop, que inclusive acho que pertence à Natura aqui, né? Elas compraram a Natura, você encontra 2 displays cheios de produtos já à base de... Né, cosméticos. Com óleo de semente do cânhamo, óleo né? de semente mas não do com cânhamo. CBD não nem com CBD canabidiol, exato, mas produtos derivados, né, do cânhamo. Tecidos, né? Eu acho que no mercado do cânhamo você tem total razão, aí sim, eu concordo. Já tem, eu vi produto Nivea, vi produto Ossi, vi produto da The Body Shop, vi alimento, tem supermercado, então tem hemp seeds, hemp hearts. Coisas que a gente sonha no Brasil, né? Exato, né? Então, os alimentos, e é um movimento que eu falo muito, né? Se a portaria 344 da Anvisa tirasse alguns produtos, né? Não tem necessidade de ter controle, de estar junto com cannabis sativa L presa, né? Como se fosse um produto com THC, a gente já criaria muitas oportunidades, né? Mas muito espaço para melhoria ainda. Então, realmente é isso, né? O cânhamo poderia ser algo já não utilizado para mercado adulto, então, começando, né, Vivi? Tal do HHC, tal do Delta 8, não é bem explicado. Então a gente vê muita coisa a melhorar. Mas a gente vê que é uma porta de entrada para a Europa. Legal. E a Vivi, por que, né, o link, né? Tá morando no Porto. Tô morando no Porto. Olha isso. Tuga, você falou Tuga, tem todos esses... A gente é Zuca e eles são Tugas. Os Zucas e os Tugas, exatamente. E a gente vai aprendendo a conviver, né? A comunicar, né? Eu tenho uma história que foi muito legal. Eu falei, de quem que é esse salgado, né? É de frango. Eu falei, mas não tem de carne? Ela olhou pra mim e falou assim, mas é carne. De frango. Ora. Obrigado. É muito longe. Eu tenho uma pós-graduação em modo de dizer, em lusofonia. Que eu saí do Rio e fui para Lisboa e depois fui terminar em Angola. Eu tenho uma história de África muito, muito interessante. E você sabe que tem alguns países que a gente está conversando, de línguas, ilhas, né? São Tomé e Príncipe. Eles estão com uma política de abertura, querem trabalhar com turismo, querem... Abertura para cannabis. Que legal. No mundo, legal. Então, essa lusofonia aí é interessante, né? Ainda vai render. Fala português de Portugal, fala brasileiro, enfim, língua brasileira. Isso aí. A gente tá lá. Mas a Vivi tá morando lá, cara, e... Né? Então, vou aproveitar até foi muito bom isso. Então, quando a gente chega e a gente vê o movimento, né, realmente, para quem não conhece, não vai a fundo, a gente vê que tá tendo uma expansão desordenada, desregulada, como todo lugar. Isso é uma coisa que a gente pode esperar para o Brasil também, né? Por isso que é bom a educação, porque a gente evita muitas coisas, né? Sim. Mas exatamente vendo que tem espaço, né? Que é descriminalizado, que tem um movimento, né? Como você vê esse mercado melhorando, né? Como você vê no sentido de o que dá para melhorar e onde você acha que esse mercado português pode chegar, né? Com o que tem hoje e aonde que ele pode chegar, assim? E em cima disso, e a conexão com o Brasil. Com o Brasil. Exato. Fazendo como é que a link, gente se dá pra liga, gente ajudar,
Desde que eu tô morando lá, eu ouço muita gente falando, pô, tô levando os meus produtos, tô tentando, vou conseguir importar. Eu falo, olha, dei uma pesquisada na regulação e vou te contar que não me parece tão simples assim, mas se você encontrar uma forma, me conta, né? Eu não sou grande especialista, eu estudo sobretudo o Brasil. Eu considero, quando a gente compara com a regulação portuguesa, a regulação brasileira para acesso a produtos medicinais à base de cannabis muito evoluída. Tá? Eu acho que ela é extremamente ordenada e talvez até ordenada demais, né? O que dificulta um pouco a expansão. Mas no Brasil a gente consegue pôr os produtos na farmácia através da 327, né, que é a resolução da Anvisa que tipifica esses produtos à base de cannabis, que não são medicamentos, são quase medicamentos. E em Portugal tem uma regra muito parecida. Eles criaram uma regra específica para cannabis que você pode registrar o produto e pôr na farmácia. Só tem um produto até hoje lá, que é uma flor, prescrição. Sempre. Que é uma flor da Tilray, que arrisco dizer que nem está disponível no mercado, tá? Não fui a fundo, mas não tem. O médico português, se a gente acha que o médico brasileiro ainda tem resistência, o médico português tem muito mais. Eu ouvi isso mesmo. Muito mais. Então, a gente não pode se deixar levar ou se deixar enganar pelo fato deles terem essa descriminalização de todas as drogas, ou até, né, leis de aborto, que é bastante liberado. Agora acabaram de liberar, por exemplo, a eutanásia já era, agora suicídio assistido. Então são bastante avançados nesse sentido, o que não quer dizer que na prática clínica do dia a dia o médico esteja realmente aberto. Ele está esperando aquele movimento tradicional, aquela visita médica, aquele, olha, agora doutor, você faz assim, que no Brasil a gente já vê acontecer. Médico de família, né? Aquela cultura, principalmente nas cidades menores, né? Tem médico de família Aveiro. No sistema público de saúde, você não chega lá e fala, eu preciso de um ortopedista. Não, você tem o seu médico de família e ele te encaminha ou não. E ele filtra, é muito inteligente, né? Ele filtra 70% das coisas, né? Quando ele tá lá, né? Então, assim, a gente olha do Brasil fora e fala, lá tudo funciona, calma, vamos ver de perto. A gente tem muito sentimentinho de vira-lata. Muito. E eu acho que a nossa regulação permite, aí eu falei do produto que vai pra farmácia, permite a importação, né? Tô rindo aqui porque se for dentista de repente é até brasileiro, né? Pois o médico também, se também, né? E aqui a gente consegue importar esses produtos. Então, basicamente, no Brasil, qualquer médico de qualquer especialidade pode prescrever para qualquer patologia. Poxa, que é melhor do que isso, né? Sim. Tá perfeito? Não. Podia ser mais barato, os produtos podiam estar no Brasil, podia ser mais rápido? Sim. Podia ter um movimento de educação capitaneado pelo próprio governo? Um sonho? Não tem. Não tem, a gente ocupa esse espaço, né? A gente agora na Dr. Cannabis, que agora opera já fez um ano que a gente opera sob o mesmo nome, mas embaixo da Connect, né? Empresa com a qual a gente se fundiu. Depois a gente pode falar mais se vocês quiserem. Vamos falar desse case. Mas a gente operando como vertical de educação, na esteira da lei do SUS em São Paulo, de distribuição de produtos à base de cannabis, a gente abriu uma turma para 1.200 médicos do SUS que vieram e se formaram prescritores conosco. Estão se formando, na verdade. Estão terminando assim a raspinha do tacho agora, os últimos dias para eles acessarem os conteúdos agora. Não, a gente quer mais tempo linda, vão estar mais preparados no SUS. Exato, essa é a ideia. É a pressão que a gente pode fazer, né? Sim. Eu consigo ir lá e pegar a caneta do legislador? Não, mas eu consigo pressionar por dentro do lado do médico, criar pressão do lado do paciente. Então, a educação, ela tem esse poder, né? E aí, a partir disso, a gente envolve esses médicos em várias frentes. Fugiu um pouco do tema? Não, mas é isso. É isso que eu falo, a gente pode ser exemplo. Resumindo, a gente pode ser exemplo fora na Europa. Isso. Exatamente. E explicando é isso, né? Que lá realmente não tem nada a ver, né? Quando você fala de uma loja, não é uma loja que você vai encontrar produtos para tratamento medicinais. É uma loja quase que um uso adulto, só que sem o THC, vamos dizer assim, né? É um dispensário, é quase que um dispensário, né? Só que para produtos de CBD, né? Essa única... Sim. Que também não poderiam estar sendo vendidos que não poderia estar... Só que como as fronteiras na Europa são muito livres, muito fluídas, você consegue circular daqui para lá, comprar online e receber na tua casa em Portugal. Eu consegui receber produtos em Portugal, vindos dos Estados Unidos, com CBD e baixo THC. Na Espanha eu já não consegui. Eu não consigo importar cosméticos. Mas se eu compro da Suíça para me entregar em Portugal, eu consigo. E se eu ponho na mala? Gente, as fronteiras são muito raras. Você vai daqui para lá e de lá para cá. Então essas lojinhas têm ali na gaveta tal, e não tem uma fiscalização ativa, né? A Anvisa deles, que é o Infarmed, não está exatamente indo atrás dessa turma. Então, não tem o mercado médico. Na verdade, ele tem quase que o mercado de uso adulto, então até emendando isso. Então, na verdade, será que isso é uma preparação
mais para um mercado de uso adulto, que seria mais um mercado mais próximo, para explicar para quem não conhece, do álcool e do tabaco, do que propriamente algo medicinal. Acho que eles estão um pouco mais longe do que a gente está fazendo aqui, indo muito mais para o mercado adulto. Do ponto de vista medicinal, com certeza, está muito mais longe muito de mais qualquer longe. mundo ideal do tá que a mais gente. para Nova York do que para São Paulo. Eu acho. Isso. É um amadurecimento, não isso deixa de ser, né? Quer dizer, por outro lado, Portugal tem toda uma regulação de cultivo, né? Que sim, foi criada. sim. E aí a gente vê, e é curioso como a forma como você regula cada um dos mercados vai ditar a maneira como ele vai crescer ou não, né? Então, muita gente foi, investiu, agora várias empresas estão anunciando a saída da operação Portugal delas, a Tilray foi uma, acho que a Clever Leaves foi outra, então não estamos cultivando mais lá. Houve um momento, e é engraçado, eu estava falando esses dias com um americano até, né, que está no meio há muito tempo, ele, você mora em Portugal, me conta como funciona aí. Eu falei, olha, aqui a gente está naquele momento do mercado em que veio a grande liberação, todas as empresas canadenses correram, jogaram dinheiro em cima e compraram licenças e agora estão olhando falando o que a gente faz com essa, como é que a gente transforma essa licença em dinheiro, né? O que eu cultivei tem comprador? Quem está interessado nisso? A gente tem a Alemanha aí comprando cada vez mais, mas é uma Alemanha só para Colômbia, Portugal, Uruguai, quanta gente está produzindo, né? Sim. Então, tá nesse momento do mercado, passou a onda a licença vale dinheiro a licença tem que entregar dinheiro e não está entregando. E a culpa disso, vamos pôr, é da regulação, que não é harmonizada. O que você cultiva na Colômbia, você não necessariamente consegue vender para o Brasil. O Brasil não compra flor. Ou, até pouco tempo atrás, a Colômbia não podia exportar flor, só podia exportar o óleo. E ela perdia mercado para o Uruguai em relação à Alemanha, por exemplo, que queria comprar flor. Então, a forma da regulação vai ditar muito se o mercado vai ser bem sucedido ou não, né? E aí a gente tem a precificação, a gente tem as taxas muito altas quando a loja está devidamente regulada, que não coíbem o mercado ilegal. Então acho que são vários indicadores que vão determinar como o mercado cresce. Então, Portugal, descriminalizado, tem cultivo, uso adulto não está regulado e liberado. Claro que se você for pego na rua, você não vai preso, mas você compra onde? Exato. Você pode cultivar? Não pode. Então, a gente, de novo, sem viralatismo, eu acho que a gente está muito bem no Brasil. Eu acho também. Imagino, eu tenho certeza. Olhando, eu tenho usado, sabe aquela expressão, first mover advantage, você ser o primeiro. O Brasil me parece que tem o last mover advantage, sabe? Second best, né, que eles chamam. Chega depois e aprende com o erro do primeiro. E a gente viu o Uruguai, a gente viu o Paraguai, tá vendo muito Paraguai, que tem a transformação atrelada. Canadá, Suíça, comprador de tudo, mas que ganha o dinheiro na tecnologia e não na commodity. Interessante isso. Marcelão, você queria fazer um wrap-up aí, que a Vivi falou, a Alemanha. É um lugar que eu estou prestando uma super atenção nos tempos para cá, por conta do que vem acontecendo, e não precisa dizer, a quarta maior economia do mundo, né? E é um país de uma educação extremamente muita coisa, né, em termos de vocês acham que porque quando a gente fala em Europa, de que Europa você está falando? Eu acho um pouco de essa história de Europa, que Europa é essa? Eu vou levar essa, legal, eu ouvi dizer que qualquer movimento que se faz na Europa hoje no sentido de cannabis, estão esperando o movimento da Alemanha, né? Eu acredito que deve ser, eu quero depois ver se a Vivi, né, confirma isso. E dizem que a Alemanha tem mais poder. Em Portugal é primeiro-ministro. Né, o primeiro-ministro é o presidente. Mas é o primeiro-ministro. Então parece que a Alemanha tem mais poder que o primeiro-ministro de Portugal. Dizem que o movimento de cannabis vai ser pela Alemanha. Esse movimento da Alemanha, a Alemanha parece que já tem, né, um mercado medicinal, mas parece que tem os mesmos problemas que o Brasil, né? Então é isso, educação médica, um gargalo, né, para a gente melhorar o número de prescritores, para poder ter uma geração de demanda maior, parece que já estão nesse caminho. Mas você acredita que a Alemanha vai continuar nesses passos para o medicinal? Ele vai levar para um lado dos adultos, os dois? Como que você enxerga esse movimento europeu acontecendo? A Alemanha apresentou agora uma proposta, um projeto piloto, né, regulatório, que de certa forma se assemelha ao que aconteceu no Uruguai. Então, a Alemanha hoje tem os produtos medicinais, tem produto com alto THC, sempre com prescrição médica, com subsídio do governo, na saúde pública, por vezes você nem paga por esse produto, estão na farmácia, várias marcas, várias empresas girando lá. Até aí
tudo bem. Só que o uso adulto segue existindo, né? Não é porque é proibido que aquilo some, ao contrário. É porque é proibido que criam drogas criativas e letais, e enfim. E a gente estimula um mercado irregular. Sabendo disso, inteligentemente, a Alemanha está buscando caminhos para permitir o acesso das pessoas para uso adulto. Mas ela esbarra na regulação da União Europeia. Ela não pode ferir a mão da União Europeia. E ao esbarrar na União Europeia, ela buscou caminhos para conseguir dar o acesso sem criar um comércio em torno daquilo. Ela entende que fazendo isso, ela não está ferindo a regulação da União Europeia. Tá? Posso falar daqui a pouco um pouco mais dessa regulação do ponto de vista de medicamentos, eu não pesquisei ela tanto para o uso adulto. O que eles criaram? Passado o recesso agora, que começa verão na Europa, então depois de agosto, setembro, provavelmente, eles pegaram uma região da Alemanha e falaram, aqui a gente vai fornecer em determinados locais, não tenho certeza são farmácias, tá? Que eu posso estar sendo influenciada pela regulação do Uruguai, mas para mim é bem parecida. É o governo que embala um produto, que deixa disponível, permite um cadastro das pessoas, permite ou o autocultivo, ou você comprar nesses pontos específicos para você ter um acesso regulado. Só que é uma estatal, vamos por assim, não tem fins lucrativos aquilo, então não está fomentando o mercado propriamente dito. Por não fomentar o mercado, a gente sabe que tem as outras consequências. Quando a gente olha objetivamente para o medicinal, que a gente vê em Portugal, é isso. O médico não sabe prescrever, o médico brasileiro está muito mais atento a isso. Por quê? Porque tem empresas operando aqui, investindo, visitando o médico, né? Então, na Alemanha eu percebo esse movimento gente, no fim tudo passa pela educação médica. A gente está com a ambição de formar pelo menos 20% dos profissionais potencialmente prescritores do Brasil nos próximos 3 anos em prescritores de fato. Se ele vai prescrever depois ou não sei, mas ele tem que saber. Ele tem que conhecer. Ele tem que ter como mais uma opção para ele ali, né? Sim. Então, não substituir, não virar um prescritor, mas ter como mais uma opção de prescritor. E eu gosto dessa palavra opção, não é nem alternativa. Exato, né? é mais uma opção. É uma alternativa, é como se fosse não, é uma opção terapêutica. Sim. Paciente até olhando a próxima geração de médicos, eu vou até te dar um toque aí, algumas iniciativas de algumas universidades que a gente tem conversado. Eu tive em Vassouras outro dia, que é uma cidade pequena, então uma universidade de medicina gigante, 1.500, 2.000 alunos e alunas. Eles fizeram um eventinho ano passado só chamando os alunos, 800 pessoas, 900 pessoas. Quer dizer, a nova geração de prescritores que está vindo aí brotando das universidades. E o meio acadêmico, hoje de manhã a gente estava com uma universidade de Goiás também, que está com essa mesma abordagem. Então a educação lá... De pegar no ninho, eu falo, né? Ninho, na nascente, na ignição da história. Mas você tem razão, Alex, vai ser uma mudança geracional. Exato. A gente vai ter que esperar esse ciclo. Por enquanto a gente empurra, só vai fluir sozinho. Com menos tabu e com menos, mais normal a conversa, né? Vou dar uma pivotada agora, trazer a Carolzinha pra gente sair lá de fora, voltando agora para falar do nosso tema favorito, né? Que é empreendedorismo e Carol, antes de você formular o que você vem pensando em falar, até porque, de repente, a Vivi não precisa se apresentar, mas só pontua qual é o seu trabalho na Green Hub, assim, 2 minutinhos só para entender e fazer conexão com uma empreendedora aqui que está em outro degrau da grande maioria dos empreendedores que a gente conversa. Sim. Empreendedores e empreendedoras, porque isso também ela vai falar sobre isso. Sim. Então, prazer, Vivi, a gente está se conhecendo presencialmente hoje. E hoje eu atuo como Head de Inovação na The Green Hub e eu tenho 2 principais missões, o Programa de Aceleração de Startups e também a gestão e desenvolvimento do portfólio das empresas que fazem parte da Green Hub, que ao todo hoje são 19, sendo 4 Venture Builders criadas pelos próprios sócios e 15 startups que passaram pelos programas de aceleração. E essas startups são de diversos segmentos, desde a saúde, alimentos e bebidas, biotecnologia, são diversas startups e em diversas maturidades também. E aí, pegando esse gancho das startups e tendo a oportunidade e o privilégio de conversar com uma empreendedora que é empreendedora há tanto tempo e uma das precursoras do mercado da cannabis aqui no Brasil. Chamar de dinossauro, não? Não. Mas é da primeira geração aí, com certeza absoluta. Com certeza, então. E você tem uma trajetória inspiradora, desde antes de você empreender,
tanto pela sua habilidade de construção e fazer empresas crescerem, aquele início que é sempre mais difícil, mais desafiador, até a parte de captação de investimento, fusão, e isso é a trajetória que todo mundo vê, mas tem aqueles bastidores, né, as inspirações que vêm de dentro, que eu percebo que também conecta a sua jornada, que são intenções claras de resolver grandes problemas do mundo por meio de negócios e também gerando lucro, que são os famosos negócios de impacto que a gente fala hoje e carece tanto de exemplos concretos. Então eu queria muito trazer sua experiência com a Dr. Cannabis, com o Connect hoje, entender essa inspiração, qual problema você imaginou resolver lá no início até o momento que vocês estão hoje. Legal. Boa. Não, é um ótimo ponto, né? Muita gente traz sempre uma história romântica, meu filho, eu, alguém que não dormia, que tinha uma questão muito grave na família. Não foi meu caso. Todo mundo saudável, já éramos saudáveis, mas quando eu estava saída da Quicante, procurando algum negócio de impacto, falando com quem fazia investimento de impacto, um desses investidores contou que estava investindo fora do Brasil em cannabis e me contou que tinha médico prescrevendo legalmente no Brasil. Eu falei, como assim? Em 2017. Eu falei, gente, eu me considerava bem informada, como é que eu não sabia disso, né? E fui pesquisar. Hoje, quando a gente olha rapidamente para o Brasil, assim, dá para dizer que tem pelo menos 7 milhões de brasileiros que seriam pacientes potenciais. Quando a gente vê uma pesquisa que a Exame fez há não muito tempo atrás, diz que 77% das pessoas no Brasil, se recebessem uma prescrição médica para produtos à base de cannabis, topariam se tratar. Então, onde é que está o problema, né? Lá atrás, o dado que mais me marcou foi o número de epiléticos refratários, porque é onde a gente tem a maior robustez de evidência científica para tratamentos com cannabis. E onde tudo começou, né? Onde tudo começou, onde foi a primeira importação no Brasil, onde lá fora, a Charlotte, documentário legal, onde a gente tem o Epidiolex registrado como medicamento, ou seja, não tem quem possa questionar, porque o medicamento está registrado mundo afora. E aí eu vi que no Brasil a gente tinha lá atrás pelo menos 600 mil epiléticos refratários. A pessoa convulsiona apesar de tomar o que está na farmácia. Ela quer convulsionar, ela não vai ao médico, sendo que a gente está no país do maior sistema de saúde pública do mundo. Tá bom que nem todos têm acesso, mas assim, não estou conformada com isso. O médico não tem essa opção. Ele não tem, ele abre a maletinha dele de ferramentas terapêuticas e ele não encontra nada além daquilo que já não funcionou para esse paciente. O que ele faz? Sinto muito. Eu falei, não, isso está errado. E na hora que eu entendi esse problema, eu entendi que não era um problema de ciência, né? Não era um problema de falta de evidência, era um problema de informação. A gente teve uma campanha publicitária negativa em torno da planta por décadas. Demonização total. E aí eu olho pro meu potencial, pro meu histórico, porque eu já tinha feito na vida, conhecimento na área digital, empreendedorismo, relações públicas, e falei, eu sei resolver esse problema. E nesse momento, Carol, eu nem tinha clareza de como a gente ia ganhar dinheiro, tá? Não tava, eu nem sabia se era legal o que eu pretendia fazer. E ali a gente pegou algum investimento anjo, aí validei a nossa proposta de negócio com o Cristiano Marô na época, e só aí a gente saiu para captar. Fez um crowd. Fiz 2 crowdfundings. Você veio do crowd, que você acabou fazendo um crowd, né? Fiz 2. Com a SMU. Que foi um movimento. Com a SMU, com o Diego. Foi o primeiro, né, da cannabis. Sim, e pra gente aquilo era criar comunidade, né? Não tinha. Imagina, eram outros tickets, né? Eram outros dinheiros, vamos por assim. Eu não tinha nem como começar a pensar em fazer anúncio, sendo que estava tudo bloqueado em redes sociais. Hoje a gente até arrumou alguns caminhos e tal. E é muito legal olhar para esse passado e comparar com hoje, né? Hoje a gente, há um ano já fundidos com a Canet, quando a gente se fundiu, a Canet já tinha feito uma rodada de 10 milhões, que era mais do que a gente fez em 4 anos de empresa de Dr. Cannabis. Então me esclarece isso aí, até mandando um abraço meu chapa Fernando, que, enfim, que é um figura aí conhecido e empreendedor, assim como o pai, né? Filho do Romeu, a gente está até comentando. Pessoas extremamente agressivas no bom sentido, tanto no empreendedorismo quanto no investimento. Foi uma fusão, então. Houve ali uma troca de ações. O que você pode falar que não seja disclosed? A operação da Dr. Cannabis foi absorvida pela Canet. Então, comprou mesmo. Uma trouxe fusão. Você pra dentro, tá. O detalhe, Alex. Tá bom, não. Mas é isso, trouxe a gente pra dentro. Sabe por quê? Desculpa, assim, não é um interesse específico. É porque a gente conversa muito sobre isso, até baseado em outras
não precisa ter bola de cristal de ver que amanhã ou depois vão acontecer esses casamentos. Claro. E o empreendedor precisa saber o momento também de topar, exato. né? Um tanto isso que a gente falou, o second best. Poxa, eles chegaram em outro momento de mercado, com acesso pelo histórico do Fernando, do Alan Paiotti, que é o CEO da Connect, pelo histórico deles, eles chegaram acessando investidores e grupos que a gente, como Dr. Cannabis, não ia acessar. E também eles vêm de uma experiência da área da saúde. O Alan vem do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E telemedicina, né? E telemedicina com a Conexa do Fernando, e o Romeu, que também é parte, direto ou indiretamente, confesso que nem sei o detalhe, pela DASA. Então, eles chegaram com eu vim dessa lógica de comunicação e informação, e a gente acabou desenvolvendo uma força muito maior na educação, na distribuição de informação para médicos. A gente já estava formando esses médicos. E eles chegam com esse viés de cuidado coordenado de paciente, de um corpo médico, né, um conselho médico muito forte para apoiar os médicos que estão chegando, para a seleção de produtos, para a criação também de ferramentas digitais que facilitem toda essa prescrição do médico. Para vocês terem uma ideia, desde 2021, né, quando a Canet começou, a gente já investiu mais de $1 milhão em criação de soluções para a prescrição do médico, para garantir a adesão dele. A gente, enquanto Canet, né? Sim. Então fez muito sentido a Dr. Cannabis entrar dentro dessa estrutura. Hoje ali dentro eu opero como líder de educação e a educação ficou sob o nome de Dr. Cannabis, visto que já estava bastante atrelado a Vivi. Vocês faziam muito bem já, né? Você trouxe esse lado forte. Registrada, não. Foi o que mais fluiu de mim, né? Então agora é muito legal contar com um time multidisciplinar, com competências muito fortes em áreas que a gente não tinha dentro da Dr. Cannabis. E é muito interessante ouvir isso na tua fala, Vivi, que é a questão de que é um problema muito grande e que você se juntou com uma outra organização e conseguiu acessar recursos muito maiores. Então o recurso existe desde que você consiga mostrar que você tem as habilidades e competências complementares para isso. Então isso inspira também a entender e desenvolver negócios com essa mesma percepção, porque os problemas são muito complexos e ninguém vai conseguir resolver sozinho. E quem quiser fazer isso sozinho vai morrer na praia, porque não é possível. E houve esse sentimento no mercado uma época, não, agora começou tal empresa, vai acabar com a sua... Não, gente, tá todo mundo falando com meia dúzia de médicos ainda, a gente tem 500 mil no Brasil para abordar. Parecia a exploração do ouro, né? Cada um, se eu descobrir aqui uma mina e não vou compartilhar com ninguém. O ganhador leva tudo. Não é assim. Quando a empresa ao lado cresce, a empresa ao lado de cannabis cresce, a gente cresce junto. Quando ela fala com mais um médico, ele fala com colegas, isso beneficia o todo. Os ecossistemas mais sofisticados que eu conheço no mundo, assim, você pegar Vale do Silício, você pegar lugares no Canadá, é onde se pratica a colaboração, né? Muito mais do que a competição. Sim. Né? Então essa história, por isso que o casamento e eu penso sempre na coisa do Lego, né? Você fala, a indústria da cannabis, meu Deus, né? Da semente até o ponto de venda, isso é a indústria da cannabis, tudo isso aqui no meio. Ninguém vai ser bom nisso tudo, né? Quer dizer, você... Bom ponto, que era a ambição das empresas canadenses, né? Exato. E quando elas tinham essa ambição, é só a gente olhar o gráfico do mercado de capitais. As ações valiam um monte. Tiramos uma licença no Uruguai, uau, explode a ação. Mas e executar tudo isso na prática? Não se provou ao longo do tempo, né? É difícil, sobretudo porque cada uma dessas pequenas etapas tem uma regulação diferente em cada país que você está. Então, como é que você constrói um grande conglomerado internacional? Entre ele, vários Estados Unidos, Eu acho que na prática é isso que você falou, né, Carol? Você se especializar em determinado nicho, e uma coisa que eu sempre digo para quem quer entrar nesse mercado é foca em você, o que você faz bem. Porque o nosso mercado precisa de tudo. Sou advogado, vou me meter em biotecnologia. Vou criar mais uma marca de CBD. Gente, $5 mil e 2 meses você tem a marca de CBD da Cannabis Thinking. Vale a pena? Mais uma? É isso que o mercado precisa? Exato. Talvez não. E isso é muito interessante, porque além dessa questão de se especializar e levar para o mercado aquilo que você já faz bem, e quando a gente fala do ecossistema, que é um outro conceito que a gente precisa trazer para a mesa, que é a questão, o que envolve? As grandes empresas, tem as startups, tem o governo, tem a universidade, tem as associações, tem o consumidor. Então, todo mundo faz parte de um ecossistema e todo mundo pode entrar no mercado da cannabis com as suas habilidades. Faltou um investidor. E o investidor, claro. O investidor é uma peça importante. E aí, Vivi, eu queria já trazer um gancho pensando nessa questão de ecossistema do mercado da cannabis, tanto medicinal quanto industrial. E quando a gente fala de inovação aberta, que é um outro conceito que a gente tem conversado bastante em outros ecossistemas, como saúde, cada vertical acaba trazendo e criando o seu próprio ecossistema.
é a questão do como que o mercado, a indústria da cannabis como um todo, pode contribuir para a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias em outros mercados. Por exemplo, têxtil, alimentos e bebidas, que acaba conectando com também biotecnologia. São outras verticais e a cannabis acaba sendo algo transversal a todas elas. Como que a gente qual é a sua visão em relação a essa conexão e como que... E acentuar mais isso, né? Isso, e potencializar isso em outras indústrias. Eu sou repetitiva, é com a educação. As pessoas precisam entender que são coisas diferentes, entender que o produto com óleo de semente de cânhamo que está na prateleira ali do supermercado de Portugal tem uma regulação, tem efeitos muito diferentes do óleo concentrado com canabinoides, com CBD, com THC, né? Que são coisas diferentes, que eventualmente são plantas diferentes ou não. O que é cannabis, o que é cânhamo, o que é fibra, como é que você cultiva. Nossa, vai plantar maconha, meu Deus, isso não chapa ninguém, não vai servir a esse propósito, né? Mas pode fazer um medicamento. E aí a gente fala de educação institucional, a gente fala de educação do legislativo, a gente fala de educação do grande público que tenta encaixar a pauta da cannabis como uma pauta de costumes quando ela não deveria ser, né? Ela pode ocupar, eu sempre digo que é uma pauta muito 360, ela passa pelo social, pelo encarceramento de pessoas, por exemplo, ou pelo desencarceramento, vamos fazer por aqui um reforço positivo. Ela passa pela economia, ela passa pela agricultura, ela passa pela geração de empregos, né? O que mais a gente quer? Pela saúde, pronto, que aqui é o lugar mais óbvio. Então, por que não? Por que não? Por falta de conhecimento, puro e simples. Então, como é que a gente fura essa bolha? Educação. Esse é o desafio. É isso aí. Eu uso até evangelização, até um pouquinho a mais, né? Você ficar pregando, não para os convertidos que já entenderam, mas, né? Eu acho que isso é muito nosso papel. Às vezes eu falo, você já ouviu a palavra da cannabis hoje? Vem cá que eu vou conversar com você. Hoje falando com uma pessoa, não, poxa, Vivi, trabalho, tal, Lexotan à noite. Eu falei, vamos conversar sobre cannabis, porque assim, é um prestador, já presta serviço pra gente há tanto tempo, tá tomando Lexotan ainda, tá achando ruim, né? Não é? Se tá bom pra você, tudo bem, segue lá, não vou eu também ficar, sai de onde tá bom, mas tá reclamando, existe opção. Opção, não é alternativa, ó, ato falho. Então eu tenho que me educar também. Dentro ainda desse tema, pra gente, o Marcelo fala muito, né, das tais 25 mil possibilidades, né, quer dizer, e dá uma palhinha nisso, porque você escreveu muito sobre isso, né, quer dizer, a gente tem algumas áreas que ainda não se aventuraram para valer, tendo a planta como matéria-prima importante. É o que a Vivi falou, né? Então tem que ter um conhecimento, né? Isso que eu venho fazendo, né? Incansavelmente, tentando, né, falar de uma forma que eduque, que as pessoas entendam, até pra gente conseguir soltando ali na parte de cima, né? Não adianta nada a gente ficar falando e as pessoas não entendem e colocam tudo. O problema do Brasil é que tá tudo no mesmo balaio, né? O olhinho ali da semente do cânhamo, a proteína, né? Um produto proteico com superalimento, um superalimento e junto com um produto com efeito psicoativo, né? Então a gente precisa começar a separar isso e começar a ordenar essa comunicação e essa educação, mas que existem as possibilidades, existem, né? De novo, foi o que eu vi, e é por isso que eu me empolgo tanto de ver um movimento, mesmo que desordenado, são movimentos, né? São movimentos que iniciam. Claro que muita gente começa de um jeito que não deveria, né? E eu sempre falo que a gente tem que começar cannabis com o pé direito, né? Para não cometer os erros do passado, né? Então a gente fica triste quando vê alguns movimentos contrários a isso, mas que existem milhares e milhares de possibilidades, existem sim. E a gente só vai conseguir abrir, e eu sempre falo uma outra coisa, né? Para a gente conseguir gerar essa demanda futura, a gente tem que preparar agora, né? Porque não adianta nada pegar esse produto e colocar agora num PDV, que ele vai ser mais um produto ali que ninguém vai... A gente tem a falsa impressão de que todo mundo sabe o que a gente sabe, né? E não é, né? PDV é ponto de venda, tá? Ponto de venda, a gente achando que todo mundo sabe. Todo mundo sabe Mas é isso, Vivi, assim, até pegando esse gancho, né? Eu acredito muito que a gente está numa linha tênue aí, né? Entre... E eu falo que a gente corre muito nesse santo grau da regulamentação e da legalização, normalização, como se fala, mas sem pensar que a gente... Não adianta nada, né? Pode ser que o governo amanhã resolva né, normalizar e legalizar isso e, de novo, né, a gente não vai estar preparado, não vai acontecer nada, né? Isso não vai começar a vender que nem louco, não vai...
Como que você vê, assim, qual que seria uma estratégia mesmo para a gente definitivamente implementar esse mercado da cannabis como um todo, Cadeia, não só né? como nessa cadeia produtiva. Isso é muito legal. Eu falei muito de educação médica, né? Mas a gente na Doutor Cannabis está focando em 3 grandes trilhas. A formação do prescritor, que é o médico e o odontologista, o profissional da saúde que lida com esse paciente, o enfermeiro, o psicólogo que está com a criança autista, por exemplo, toda semana, enquanto o médico está ali a cada 6 meses, a cada X tempo, uma vez que já teve o ajuste de dose. Esse profissional também precisa estar preparado até para ele poder identificar ali potenciais candidatos ao tratamento. E a gente tem uma terceira trilha que é de negócios. Então, a nossa missão como empresa de educação, Doutor Cannabis, embaixo da Canete, encontrar esse indivíduo que está interessado no mercado ou gerar esse interesse e fazer com que ele saia melhor preparado aqui. Porque esses números fantásticos de milhões e bilhões só vão se cumprir se a gente tiver gente preparada, né? Então eu acho que de novo, gente, tô repetitiva, educar. Mas além disso, a gente já começa a ver movimentos associativos de empresas, né? A gente tem a Biquif com um grupo de trabalho importante, a gente tem a BRCAN com um grupo forte, a gente tem a Associação Nacional do Cânhamo, que aí começa a olhar para a frente industrial. Eu acho que o próximo passo vai ser com que elas Rafael Arcuri, vai ser elas se organizarem como mercado mesmo, né? Como indústria. Então vamos lá, somos várias associações, a gente tem várias agendas paralelas, a turma do Cânhamo possivelmente vai estar mais focada em têxtil, em bioplástico, e a turma do medicinal vai estar mais focada na Anvisa, nas RDCs. Como é que a gente une todas essas forças em um objetivo comum? E aí, bom, tem mesmo tempo, né? É que nem cozinhar alguma coisa. Tempo, pressão, calor. Não, tempo. É mesmo. É tempo. É uma marca. A marca Cannabis tem pouco tempo. Sim. Né? Sim. Construção de marca demora tempo. De reconstrução, né? Que bom que vocês não mataram a Doutor Cannabis. Também seria uma miopia, porque é uma das marcas, certamente, quanto vale. Nome bom, né? Pioneira. É um bom nome. A gente tem umas marcas também assim que a gente se orgulha bastante. Essa aqui, por exemplo, é uma que talvez hoje tenha até mais do que a outra. E eu amei o logo da Cannabis Thinking aí se movendo. Aí a pirotecnia aqui, cortesia da nossa rapaziada aqui, tá rindo ali, a Sabrina. Carolzinha, atrela isso tudo pra gente mudar aqui um pouco a prosa também com a questão do você falou do impacto, ESG, uma indústria cercada de propósito, né? Uma indústria diferente, né? Vivi falou do encarceramento, Patrícia Vilela aqui, escritório do nosso lado, tem um programa muito voltado, temos também aquele movimento do DeAngelo, né, do Last Prisoner, que é sair. Não faz sentido nenhum a gente estar falando de uma indústria de milionária, bilionária, trilionária, enquanto as pessoas, quer dizer, que sofreram tanto por isso, e nome e sobrenome, quer dizer, ligado extremamente ao racismo estrutural, às mulheres que estão encarceradas, etc. Construir uma indústria em que a gente não seja inclusivo, né? E eu tô olhando aqui porque eu sei que isso é uma pauta que move muito a Carol. Quando essa questão da educação, eu trago muito pro meu lado pessoal, porque quando eu recebi o convite há um pouco mais de um ano atrás, para entrar no mercado da cannabis, eu nunca tinha ouvido falar a palavra cânhamo. Eu nunca tinha entendido o potencial dos mais de 25 mil produtos que eram possíveis ser produzidos com a cannabis sativa como um todo. Então, logo no início dessa conversa que o Alex conversou comigo, falou: Carol, assiste nosso curso da Green Hub, entende o mercado. E aí a educação foi tão importante para mim, assim, é importante para o outro. E por que é tão importante? Quando eu penso no impacto que a cannabis pode gerar no mundo, ela pode ser parte da solução para grandes problemas do mundo. E quando eu penso nisso no social, no ambiental e na governança, eu remeto à questão do ESG, que é tão importante, tão valorizada hoje por grandes empresas, por várias questões. E isso é muito importante que a gente traga como o centro dos negócios, que acabam desenvolvendo a estratégia para gerar lucro, mas com um propósito muito maior.
E aí é que o Alex fala assim, a Carol é muito conectada com isso, porque é isso que me move. Todos somos. É que ela veio. Eu vim de outros mercados, de outros ecossistemas com o propósito de transformar vidas por meio do empreendedorismo, e quando eu conheci a Cannab, eu conectei os dois e faço isso junto com os negócios. Então, quando eu ouço sua história, e principalmente do início da Dr. Cannabis, eu entendo que é um case prático de como isso se deu, e é muito importante compartilhar esses cases com o mercado, porque mostra que uma empresa que fundiu, que fez uma fusão com outra, nasceu com esse propósito. E aí, quando eu trago isso para grandes corporações, aí eu fico uma pergunta para você. E a grande corporação hoje, eu entendo que as corporates também, como eles são conhecidos, elas têm muita musculatura, elas já estão com processos de logística estruturados, processos de vendas. Como que a gente conseguiria trazer essa visão de impacto, esse potencial de impacto da cannabis para uma indústria ou para uma grande corporação que ainda não enxerga isso, que não viu isso? Aí eu vou falar assim, vamos tentar descer o nível educação, eu sei que é o primeiro. Qual que seria um segundo nível para trazer mais corporações para o mercado da cannabis, para a gente conseguir ter uma musculatura maior para gerar o impacto que a gente se propõe? Como é que a gente fala para as Fortune 500 companies olharem para a gente, assim, dia e noite? Pois é, né? Elas estão olhando mais do ponto de vista da lavagem verde. Põe aí a folhinha e põe um óleo de semente de cânhamo que vende. E vende nos países em que pode, né? A Avon, por exemplo, tem produtos lá fora, mas a gente não vê ela advogando a favor aqui no Brasil. Ela não está levantando essa bandeira e poderia, está super conectado, né? Sim. Uma natura que uma Avon prega em termos de sustentabilidade, ESG agora a gente chama. É engraçado que quando eu me formei em RP, a minha monografia de formação foi sobre relatórios de sustentabilidade. Então já estava aí, era o ESG da época, né, que a gente usava. Eu acho que é tentando furar bolha, ocupando o espaço que essa turma tá, talvez, e agora te ouvindo, né, me inspira a pensar que a gente deveria ocupar esses espaços, esses eventos que falam sobre o tema, que falam sobre ESG. É curioso ouvir que você chegou e olhou e falou, cara, isso aqui se conecta totalmente àquilo que eu estava fazendo, que você reconhece na cannabis, sim, todo esse potencial ESG. Às vezes eu fico, será que eu tô muito influenciada? Será que eu já estou muito mergulhada nesse meio e falando a cannabis cura até unha encravada? Porque não, né? Seria leviano falar isso, mas realmente tem um potencial enorme. Eu vejo que não é ainda exatamente a pauta das empresas, né? Quando a gente pensa no agro brasileiro, eles sabem que o cânhamo existe, eles sabem do potencial. Eles têm outros focos para já. E não tem demanda ainda, né, Vivi? Pra tal, né? Esse é um bom ponto. Eu acho que provocar a demanda, só que... demanda. Cara, não tem a demanda, eu acho que ainda não tem a tecnologia desenvolvida, né? Ontem a gente recebi no escritório papel de cânhamo para imprimir uns certificados. Então, os médicos que fizeram o curso do SUS, que eu citei, né, 1.200 médicos, aqueles que fizeram, que já puseram em prática, e aí esses médicos se conectam logo ao nosso ecossistema, porque a gente tem uma série de ferramentas para que eles prescrevam, a gente ofereceu um certificado especial, então vai para casa dele, vai impresso, vai com alguns brindes e tal. Então, papel de cânhamo. Não vejo o papel sendo divulgado como tal e se promovendo como a alternativa sustentável, né? Agora poderia, né? Poderia. Você pegou o copo, eu lembrei, esse copo foi mandioca, lembra? Sabe esse copo que era mandioca? Eu acho que esse tipo de iniciativa pode ser que comece a surgir de uma ANC, da Associação Nacional do Cânhamo, por exemplo, né? Isso que eu gostaria de ver. Então, movimentos mais fortes assim e chegar por vários lugares, participar do evento de ESG, começar a criar um produto que tem esse foco, tem que ser 360 também, não vai ser uma ação isolada, não vai ter uma grande ação, eu acho que é o tempo mesmo que vai... Concreto, né? Concreto. Cara, bioplástico é uma coisa que me pega, né, Marcelo? Tudo que é feito de plástico poderia ser feito de cânhamo. Poxa, por que a gente ainda tem plástico? Agora, vai produzir um microfone desses a partir de cânhamo, vai custar o dobro, o triplo, porque a gente ainda não tem a estrutura, então não é só demanda, né? Talvez a demanda para um preço justo exista, mas a gente está investindo na tecnologia, sendo que a regulação é incerta, eu acho que a gente volta para o problema regulatório. Sim, e eu ainda volto para um outro lugar, porque quando você fala de desenvolvimento tecnológico, e eu penso no ecossistema, me vem as universidades em mente. Desenvolvimento de projetos de pesquisa científica aplicada. E aí a gente precisa de uma empresa para mostrar a necessidade, para trazer um problema real para os pesquisadores e fazer essa ponte de forma intencional. E fomentar o desenvolvimento de
produções científicas embasadas em tecnologia aplicada. Então, eu sinto que os atores realmente precisam se conversar mais para que a gente consiga realmente destravar o mercado da forma como a gente se propõe e trabalha todos os dias. Esse é um caminho genial. Que a gente veja alguma coisa acontecendo, né? Alguns estudos, parceria empresas e universidades, mas para medicamentos, para produtos à base de cannabis, não exatamente para outros subprodutos da planta. São poucas as experiências. A gente tem uma que eu acho que é mais avançada, que é na Universidade de Viçosa, com a ADUA, né, que está o Serjão lá, olhando, né, a genética mesmo, né, um pouco para ilustrar o que a Carol colocou. Marcelão, vamos dar uma outra guinada aqui para falar de algo que temos uma personalidade entre nós aqui que vai virar pro presidente Lula e vai ensinar. 4 personalidades. Mas alguém vai falar, Lula, presta atenção em mim, tá? Olha a responsabilidade que me foi atribuída. Já que eu estava com a cabeça quando aceitei essa missão. Muito legal isso aí. Bom, então você foi convidado a participar, deixa eu até falar aqui devagar, porque é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, mais conhecido como Conselhão, né? Então você é uma das... São três... São 250 conselheiros. Conselheiros, mas 3 que são do mercado da cannabis. Tem ligação. Assim, que tem cannabis 100%, porque a Patrícia traz no bojo muito outras atividades. E o Lotenberg, embora seja investidor hoje, mas ele é uma figura... Fiquei sabendo, então Cláudio Lotenberg, Patrícia Vilela Marino, né, e Viviane Cédula. Como, né, então, como que... O primeiro é explicar, né, o que é esse conselhão para gente que não, né, que não conhece muito sobre, e o que isso impacta no movimento. Eu vejo, a hora que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu falei, poxa, finalmente todos nós estamos lá em Brasília de alto nível e com pessoas que podem mudar o rumo. Mas explica pra gente mais o que significa... E qual foi também? Tocou o telefone e aí o Lula te ligou e falou... Pior é que foi quase isso. Pior é que foi quase isso. Eu juro. Não, foi assim, eu recebo um e-mail... sei lá, secretaria@presidencia.gov.br. Olá, estamos atualizando o cadastro e gostaria de saber se esse ainda é o contato da Viviane Cédula. Eu falei, uau, sou eu. Tô aqui, tá aqui o telefone. O que eu fiz de errado, né? Não, brincadeira. E pronto. E aí passaram umas 2, 3 semanas, eu recebo uma nova ligação. Era o Paulo Pereira, que é o secretário do conselho, do Conselhão, falando, Viviane, o ministro Padilha indicou seu nome e queria saber se você topa fazer parte do Conselhão. Eu falei, uau, calma, Paulo, muita informação em uma só frase, né? Quais são, enfim, o que eu tenho que fazer nessa posição, o que acontece, como não acontece, como é que eu me preparo para isso? Como é que eu me preparo para isso? Eu ainda estou descobrindo, na verdade, né? Então, eu vou tentar explicar de forma mais prática e menos um conselho deliberativo, etc. O conselhão, ele pode propor políticas públicas para a presidência da República. Quem organizou o conselhão foi o ministro Alexandre Padilha, que é médico, que foi ministro da Saúde. O Brunão, né? Do IPSEC, muito ligado ao Bruno Pergorado do IPSEC. Sim, o Padilha já teve muito bom. Ele já... Até uma vez eu fui para Brasília, ele estava lá, o Padilha, ele já há alguns anos ele acompanha, então muito legal. Tem uns 5 ou 6 ministros nesse governo que realmente, a Marina Silva, Paulo Teixeira, Anísia, da Saúde, sim, a irmã da Marielle também, a Aniele Franco, a Sônia Guajajara também, que quase veio no nosso evento passado, assim, foi... Olha, bom saber. O Paulo Teixeira teve aqui desde o primeiro, com o Fernando Henrique Cardoso, o PT e o Fernando Henrique Cardoso falando basicamente a mesma coisa, cara. Isso foi Vivemos muito legal. para ver isso, né? E o Fernando Henrique Cardoso, que também é uma força importante aqui no nosso movimento. E foi assim, foi bem isso, uma ligação. Ele falou, foi o Padilha, e o Padilha já tinha participado dos congressos que a gente promove, né, educativos, mais de uma vez. Eu conheci o Padilha compartilhando uma mesa com ele no Mackenzie sobre cannabis. Foi ali a primeira vez. Alô, Mackenzistas. Mackenzistas. Acho diversa. Patrícia também. Ah, é? É.
Legal. Acho que quem organizou foi a Margarete Kish também, farmacêutica, que é do Conselho sim, a Margarete. do CRF aqui de São Paulo, que também está super à frente da cannabis. Quando eu conheci o Padilha foi com ela, inclusive. Tá vendo? Com a Bikif, o pessoal da Bikif, que me convidaram para uma palestra lá e que o Padilha estava presente. Muito bom, muito bom lembrança. Então o Padilha sempre esteve ali próximo, e olha que fato curioso, né? O Ivo Bucaresc, enquanto presidente interino da Anvisa, foi quem assinou a primeira resolução que permitiu a importação de produtos à base de cannabis lá em 2015. Que Ivo que foi indicado para a Anvisa por quem? Pelo Padilha. Então, enfim, não quero promover aqui uma pauta que talvez o Padilha não esteja promovendo, mas a gente percebe uma coerência na atuação dele, apesar dele próprio não levar essa bandeira, né, ele trazer isso. E eu mesma não tenho contato direto do Padilha, tá? Sempre que ele participou dos nossos eventos foi através de assessores. Eu não consegui falar com ele para agradecer. E quando cheguei em Brasília, na noite anterior à primeira plenária do Conselhão... São reuniões periódicas? Como é que é? Devem ser de 3 a 4 reuniões plenárias por ano, mas vão ser formados grupos de trabalho. Tá? E os grupos de trabalho propostos pelo governo, né, as pautas principais, óbvio que a cannabis não está contemplada. Então, conseguir pautar dentro do conselho a cannabis já é uma vitória. É botar no topo né, trazer para discussão, exato. Legal. Acho que já é grande coisa. Isso eu tô brincando com o Lula aqui, mas a brincadeira no sentido, isso é visando o executivo, né? A gente está ali falando com o executivo. A gente está falando com o executivo, é um conselho da Presidência da República. E aí foi organizado pelo Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que é quem vai poder criar um meio de campo com o Congresso para que algo seja não aprovado. E verdade seja dita, hoje a gente já tem aí um projeto de lei importante, que é o 399 de cultivo, que também existe desde 2015. Olha como em 2015 foi um ano importante, né, para cannabis. E que se fosse pautado hoje, provavelmente não passava. Então, existe uma expectativa muito grande em torno desse conselho, e eu acho que ele é muito importante para o movimento da cannabis, porque a gente está falando de 250 pessoas no país que, assim como a Carol, que 1 ano e meio atrás, por mais bem informada que fosse, não conhecia, e por mais ESG que fosse, não tinha ainda percebido que a cannabis estava conectada. São 250 pessoas que têm muita influência, que se derem esse clique de, olha, tem um potencial muito grande ali, a gente já está em um lugar melhor. É bem multidisciplinar, imagino eu, né? O pessoal do agro É o pessoal do agro, muita gente de movimentos sociais e sindicais, e cada um com a sua própria pauta, tá? Então não sei na prática, em termos de governança, estou começando a entender, eles estão começando a soltar os primeiros detalhes, a gente ainda não tem o agendamento das próximas reuniões, mas foi aberta a proposta da criação de um grupo de trabalho, e agora eu quero me coordenar com as outras pessoas que estão vinculadas ao mercado de cannabis para que a gente proponha algo coerente, né? E é até curioso que muita gente, nossa, imagina que você esteja apanhando dos reacionários, né, da turma da direita. Falei, cara, eu não vejo, não gosto de ver a cannabis como uma pauta de costumes, não acho que ela deva ser, eu acho que isso é contraproducente, ao contrário, mas sofri sim da turma mais ativista, que absurdo, ela não é a favor do autocultivo. Quem disse que eu não sou a favor do autocultivo? Entende? Então, mas é fogo amigo. É fogo amigo, pra caramba, foi o que eu sofri. Que absurdo que ela que esteja lá. Eu falei, mas calma, não pedi, não fiz campanha, me chamaram e agora eu vou entender como a gente se porta dentro desse ambiente, né? Não é minha característica, mas a indústria, parabéns, a indústria está super bem representada. Obrigada. Conte conosco, né? Sim, porque dentro dessa de educar e evangelizar, acho que você está no templo. Mas se eu conseguir educar esses 250, né? Eu acho que a gente já saiu. Tá, golaço. É um monte de influencer ali, né? Exato. Mas pegando um bonde aqui, e a gente falou do executivo, e eu queria ver a sua percepção nisso, a gente já chegando na reta final aqui da prosa. Tava falando, né? Tive em Brasília outro dia, e o capítulo, o episódio anterior aqui foi justamente com a Rede Reforma, que são... Eu brinco até quando vejo o Cannabis Think aqui, eu falo, meu Deus, tem mais advogada do que gente aqui no Cannabis Think. O jurídico, né, é muito forte, começou com a judicialização, com as mães, né? E não sei, Vivi, mas a sensação que eu fico é que o jurídico, ele acaba tá assumindo um protagonismo, já que o legislativo não está resolvendo, e a gente está começando a fazer um trabalho em cima do executivo, posso estar enganado, mas eu estou sentindo essa movimentação e muita gente
também tem até dando um exemplo que foi dado lá em Brasília, que eu achei muito assim, fácil de entender. Eles fizeram um comparativo com a pauta do casamento homofóbico lá atrás. Então, as pessoas queriam direito, e isso era uma pauta que o legislativo não queria tocar, porque é polêmica, coisa e tal. E de tanto as pessoas ganharem no judiciário a autorização, porque queriam deixar herdeiros, óbvio, né? A pessoa está tendo um paralelo nesse sentido. Então, não sei, assim, você vai estar em Brasília, mas acho que você deve estar, lógico, você conhece os advogados todos que a gente conhece, são advogados super importantes, mas o jurídico meio que, não sei, meio que para validar esse sentimento, que pode ser que o jurídico seja um aliado que venha destravar até mais rapidamente certas coisas do que o próprio legislativo e o executivo. Eu acho. As judicializações ganham muita força por uma omissão mesmo legislativa, né? Tem um espaço a ser ocupado, existe uma demanda real, por mais que não seja a demanda do tamanho que a gente entende ser potencial, mas quem descobre, as famílias que descobrem esse tratamento falam, eu quero, eu preciso. E quem tem possibilidade de plantar, judicializa para conseguir o cultivo. Quem realmente precisa do tratamento e não tem como pagar, judicializa para conseguir o tratamento. E não está errado, é uma forma de pressionar sim. Foi um dos argumentos que eu sei que o deputado Caio França usou para conseguir aprovar a lei aqui no estado de São Paulo para o fornecimento através do SUS. Agora ele está passando, tá suando frio na comissão que criaram para aprovar a regulação secundária, né, que vai determinar para quais patologias vai ser oferecido o medicamento e tal. Então, agora que são elas, vamos por assim. O diabo mora nos detalhes. Agora estamos entrando nos detalhes. E a gente não está vendo essa comissão, esse grupo composto por pessoas do mercado. Bom ponto. Tem pouca gente, eu acho que está a Cidinha, só aqui de São Paulo, representando... Sim. E mais uma ou duas pessoas, era para ter muito mais gente que entende do assunto. E nós, como mercado, como, enfim, ou sociedade civil organizada, vamos por assim, como associações, eu acho que a gente não está ocupando bem esse espaço. Né? E se depois dessas reuniões que tem ali um conselho médico que eles criaram, onde eles vão propor para quais patologias o produto vai ser oferecido, isso vai passar pela validação de várias entidades, dentre elas algumas que parecem estar mais envolvidas com a causa, mas outras totalmente desconectadas. Então, a gente precisa, cá entre nós, encontrar uma forma de ocupar esse espaço aí. Sim. De fazer esse advocacy ali em loco, porque tá andando, e já tá atrasada, né? A regulação secundária já tá atrasada. Seu deputado, o cânhamo não dá brisa, seu deputado. Não, o deputado jamais do que entendeu. É a turma que tá ali. Agora é que pra gente comigo, acaba... Não dá brisa. Não, agora eles estão preocupados no alto custo que isso gera, né? Agora a judicialização é mais exatamente. cara. Então, se você for liberar esse produto só para epilepsia e esclerose, vamos pôr, que é onde a gente tem o nível mais alto de evidência, tem medicamentos registrados, quantas pessoas com dor crônica vão ficar de fora? Nossa, quantos autistas vão ficar de fora? A judicialização vai seguir, então ela é uma ferramenta fundamental. Eu acho que esses advogados são parte fundamental dessa história, né? Da história da liberação no Brasil, e seguirão sendo. Quando a gente fala de autocultivo também, você deve ter dados mais atuais, mas pelas minhas contas e pela velocidade que a gente já deve ter mais de 1.000 pessoas cultivando com habeas corpus no Brasil. Em casa? Sim. Com habeas corpus. Com habeas corpus. Sem habeas corpus. Sem habeas corpus eu não quero nem contar. Não deveriam, gente, não deveriam. É ilegal. Mas você pode se dar mal. Sem dúvida, mas assim, passar do ilegal pro legal, é isso que a gente advoga, basicamente, porque tá aí, não é? Já tá aí, exato, a proibição não fez com que deixasse de existir. Não é. Então, pessoal, eu vou, a gente tá aqui chegando na reta final, né, sim, mas por tem conta papo para mais 3 horas aqui, certeza, pra né? Muito tempo. Eu queria dar uma rodada agora, que a gente conversou muita coisa importante, né? Mas somos todos construtores de uma nova indústria, né? Então, começar pela Carolzinha, que é a mais nova dentre nós. Assim, Carol, em alguns minutos, algumas palavras, como é que você quer ver o desenvolvimento dessa indústria? Quais são os pontos sensíveis e onde a gente tem que fazer diferente com relação a outras indústrias mais tradicionais, digamos assim, e para que a gente possa ser, ao mesmo tempo,
muito cercado de propósito, mas sem perder de vista também que se não houver o lucro, né? Se faltar milho, não tem pipoca para fazer nada. Sim, eu vejo que esse mercado tem muito potencial para seguir no caminho dos negócios de impacto, que é o setor 2,5, que não é nem só pelo capitalismo, só o lucro, e nem só pelo social. Então, a gente precisa atuar nesse meio. E esse meio só vai acontecer se a gente tiver embasamento científico, desenvolvimento de novas tecnologias para fomentar o conhecimento científico para um produto na mão de uma pessoa lá no final da ponta. Então, a gente precisa conectar essas duas, a universidade com a indústria de forma estruturada. Tríplice hélice. Isso, usar a lei de inovação e todo o fomento que existe já em outras indústrias para trazê-las para dentro e que isso aconteça de forma sustentável. A gente sabe que isso toda transformação passa por um processo. Então, eu começaria fomentando essa base. Legal. Tríplice hélice dentro da visão, né, da nova lei de inovação. Isso. É o tripé academia, corporativo e... Academia, corporativo e... meu Deus. E são as startups? Não. Não, governo. Opa. Gov. Aqui é Gov. É governo, academia e o corporate, fazendo essa interligação. É isso aí. Marcelão, você que... Pô, não vou ficar com esse negócio de dinossauro aí, mas desculpa aí, a gente tem muita intimidade. Você como esse dinossauro da indústria, meu brother aí, como é que se vê lá de trás, bola de cristal olhando pra frente, onde é que a gente quer chegar, em quanto tempo? Falando de 10 anos, não, tô falando no futuro mais breve. Vou dar um pequeno teaser que eu tô desenhando um novo projeto aqui dentro do nosso grupo aqui, né? Eu acho que nesses últimos 7 anos, né, eu acho que a gente ficou muito ali no topo da pirâmide ali, né? A gente ficou falando exatamente para a academia, para o governo, todo mundo. A gente falou, claro, né, para poucas pessoas no lado medicinal, mas eu queria começar na base aqui, ó. Se a gente não começar a falar com a população brasileira sobre cannabis, a gente não vai conseguir desenvolver muita coisa. Então o meu sonho é esse, a gente conseguir, né? Eu falo que a gente fala para 0,03% da população, não só no Brasil, estamos falando de Brasil agora, mas acho que no mundo poucas pessoas sabem exatamente tudo isso que a gente conversou aqui. Como que a gente faz tudo isso que a gente conversou aqui chegar para as massas, ecoar muito mais, né? Sim. Então é o que eu vou investir daqui para frente, eu quero trabalhar muito com isso, educação de novo, que eu vi falar muito, continuar. E aí eu vejo isso, né, a cannabis virando mainstream mesmo, né? E aí sim a gente vai poder gerar demanda, a gente vai poder ter outras empresas envolvidas, desenvolver outras tecnologias, ter mais dinheiro circulando que a gente precisa, para tudo que a gente quer fazer precisa de dinheiro, né? Não dá pra gente fazer nada sem investimento. Sim. Então, e a pressão política também, né? Que você vai ter a população pedindo por algo, né? Então, assim, é isso que eu vejo, esse movimento com o público. É meu sonho que mais pessoas saibam sobre essa planta maravilhosa que a gente atua, né? Planta maravilhosa, polivalente, né? Polivalente. Vou passar para a Vivi para ela encerrar com essa mesma visão, mas corroborando com o que você falou, né? Eu venho da internet, né? Também eu venho do digital. E eu vejo um paralelo. A diferença da internet para o cannabis é que na internet não havia uma base instalada. Ano a ano você vê assim, temos 100 mil usuários de internet no Brasil. Esse número passou para... E a base instalada da cannabis, usuário de maconha no Brasil, é gigante. Então, existe uma base instalada, existe um mercado. A gente está falando de, em grande parte, trazer isso para o controle do governo, com a participação, né, com educação, com responsabilidade pra caramba, né? Mas a base já existe. Se você tem um número aí que paira, não sei se é da Caia, talvez seja da Caia Mind, abraço lá também para a galera toda, para Maria. E ela diz que mais ou menos se a gente pegar um corte de 10 a 15% da população brasileira já usam cannabis para algum fim. Você está falando de 30 milhões de pessoas, entendeu? Então... O mercado está aí. Alguém está lucrando. Sim. Alguém está lucrando. Vamos... Alguém não está tributando. Exatamente. Não é? Mas, Vivi,
qual é assim, para encerrar em alto, digamos assim, com muito otimismo sempre, qual é esse mercado que você, Marcelo, eu, de alguma maneira, Marcel e tantos outros aí que partiram lá na frente, a turma toda do jurídico, né, a turma toda da reforma, enfim, onde é que a gente vai, que daqui a pouquinho a gente vai olhar e falar, pô, é isso, né, a gente contribuiu para isso, e que isso é esse que você gostaria de ver assim no seu... Olha, o isso que eu quero filhote. ver, o isso que eu gostaria de ver é a cannabis livre, ela sendo tratada como uma planta. Boa. Né? Se a semente é um alimento, que seja um alimento como outro qualquer e que obedeça às mesmas regulações. Se da flor você consegue extrair medicamentos, extrair um óleo rico e, enfim, e dali várias moléculas que isoladas ou combinadas têm efeito terapêutico, que elas possam ser tratadas como fitoterápico. Que a fibra, se serve à indústria têxtil, possa ser tratada como uma matéria-prima comum. O que eu não gostaria de ver é uma regulação toda especial, toda específica, criada para cannabis, porque até hoje o que a gente viu mundo afora, nesse tipo de regulação não teve sucesso, não foi suficiente, criou amarras, o mercado não se desenvolveu. Se o mercado não se desenvolveu, não houve novas tecnologias, não houve eficiência produtiva, não houve bons preços, o mercado ilícito continuou crescendo e, enfim, encarceramento e toda aquela história que a gente conhece. Então, queria que ela fosse desmistificada, tratada como uma planta comum. A gente falou um pouco de Europa, e eu analisando, né, a regulação europeia que trata a cannabis como novel foods, eles chamam, como alimentos novos. Hoje, se a gente tentasse registrar o amendoim como um alimento novo na Europa, a gente não conseguiria. Porque você consegue provar que ele é 100% seguro para todo mundo? Não. Alérgeno, ovos não passariam. Então, tudo aquilo que não era consumido antes de 1996, agora tem uma barreira altíssima. E como é que a gente vai transpor isso, né? Então, açúcar, exato, e a lista segue, né? Tem um vídeo recente da Rita Lee que viralizou agora, ela falando com o Pedro Bial, você vai falar de drogas? Você vai falar de açúcar, de álcool? Vamos falar de açúcar, de cafeína, de álcool que matam, que estão aí regulados. Então, por que não simplesmente regular isso como que ela é uma planta? Né? Tirar dessas listas limitantes e colocá-la sob a regulação que já existe. A gente já tem regra o suficiente criada, vamos só encaixar ali onde ela cabe. Perfeito. Vamos embora. É o que eu quero. Compartilhe desse sonho com você. Bora, vamos dar a mão e vamos juntos. Bom, pessoal, então é isso. É o 5º episódio. Muito obrigado, Viviane Cedro aqui, craque no assunto. Obrigadão pela presença. Estive com os meus colegas aqui, Carolzinha Clemente e Marcelo Greco, meu professor Pardal. Brigadão, acompanha a gente lá nas redes, vai estar no YouTube, vai estar por toda parte. E que você tenha muito sucesso, Vivi, lá no Conselhão. Todos nós, a gente precisa de muita gente tendo sucesso nesse mercado. Na Connect e na Dr. Cannabis também. Na Connect e na Dr. Cannabis. Tudo que você for fazer daqui pra frente. Nossa, é isso, pessoal. Valeu, obrigadão. Valeu.